Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Se você ainda não me conhece, eu sou o professor Leonardo Peixoto. Seja muito bem-vindo no meu canal. Já se inscreve, ativa o sininho, porque 2 vezes por semana eu coloco aqui aulas falando sobre R, sobre Python, sobre análise de dados, estatística, é, pontos que são importantes dentro do experimento, entre outros assuntos. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês como definir o número de repetições de um experimento. Isso parece bobagem, né? Sei que muitos de vocês nem pensam nessa questão do número de repetições, porque meio que convencionou. Vamos colocar 3, vamos colocar 4. Mas será que para o seu objetivo, para o seu tipo de informação, 3 é suficiente? 4 é suficiente? Ou será que é muito pouco e no final das contas você não encontra diferença estatística? Esse é um ponto extremamente importante, porque ele tem impacto direto nas suas análises, principalmente quando você trabalha com análise de variância. Se você vai trabalhar com modelos preditivos, aí a repetição ela está mais ligada ao conceito de qualidade dos dados. Às vezes você tem uma repetição que tem pouca qualidade, você pode remover o dado. Agora, se você vai trabalhar com as análises tradicionais, principalmente análise de variância, teste de comparação de média, o número de repetições é importantíssimo, tá? E quando você planeja isso de uma forma bem estruturada, você evita ou desperdício, está colocando mais repetições do que realmente você deveria colocar, ou subdimensionamento, que é pior ainda, porque se você colocar mais repetições, tudo bem. Às vezes está gastando dinheiro à toa, gastando mão de obra à toa, mas você vai ficar com um experimento com uma ótima qualidade. Agora, o subdimensionamento que é o grande problema. Porque o subdimensionamento, você vai ter um experimento com poucas repetições, baixo poder de teste. Então, quando você roda a análise de variância, e aqui no canal, daqui a uns tempos eu vou colocar aulas ensinando a rodar a análise de variância. Você vai ter o grau de liberdade do resíduo muito pequeno. E quando o grau de liberdade do resíduo é muito pequeno, geralmente, eu não posso falar que é 100%, mas geralmente, o quadrado médio do resíduo vai ser grande, porque o quadrado médio do resíduo é a soma de quadrado do resíduo dividido pelo grau de liberdade. Se o grau de liberdade ele é pequeno, a tendência é que o quadrado médio seja grande. E como que calcula o teste F? Quadrado médio de tratamento dividido pelo quadrado médio do resíduo. Se o quadrado médio do resíduo é grande, a tendência é que o F seja pequeno. Um F pequeno significa o quê? Não significativo. E aí os seus tratamentos são não significativos, não porque eles não tinham potencial para serem diferentes, mas sim porque você montou um experimento subdimensionado, com um número de repetições muito baixo em relação àquilo que você precisava. Tá bom? Bom, como resolver isso? Nós temos alguns testes, tá? Eu vou falar de 2 aqui no momento. Se você tem um experimento onde você vai comparar 2 médias, então você tem tratamento 1 e tratamento 2. Só isso, é isso que você trabalha. Tem áreas que é muito comum, né? Você tem o controle e tem um outro tratamento, e é só esses 2 tratamentos. Então, você pode utilizar o teste T bilateral, né, para essas médias, e você vai precisar conhecer a variância da sua variável. Isso a gente tem que fazer por variável, tá? O Power Analysis. Então, você tem que conhecer a variância da sua variável. O alfa que você quer trabalhar, geralmente trabalha 5%, mas vamos supor que você é da área de medicina, né? Você vai trabalhar 1%, às vezes até 0,1%. O poder desejado, o poder aqui ele é a confiança dos seus dados. Confiança que realmente eu vou ter diferença estatística. Quanto maior, melhor. Léo, então eu vou trabalhar 99%. O problema é que isso vai aumentar a quantidade de repetições do seu experimento substancialmente. Então, geralmente, a gente trabalha ali em torno de 80%. E o delta? O delta é importantíssimo, que é a diferença mínima que você quer entre aquelas médias. É muito diferente, vamos supor, eu quero uma diferença mínima de 5, ou eu quero uma diferença mínima de 10, que seja significativo. Quanto menor esse delta, maior o número de repetições que você precisa.
Ah, eu quero que se der diferença mínima de 1, já dê diferença estatística. Cara, prepara que você vai ter que precisar de umas 50 repetições no seu experimento. Tá? Então, esses são os 4 parâmetros que são importantes você definir para rodar o que a gente chama de Power Analysis, ou análise de poder. Tá? Léo, como é que eu vou saber, por exemplo, a variância, Léo, do meu experimento? Não tem como você saber, você não montou o experimento ainda. Então, você vai buscar os dados históricos sobre aquela variável. Se você já montou experimentos nessa mesma estrutura, calcula a variância do resíduo daquele seu experimento. Ah, Léo, não tem, é a primeira vez que eu vou trabalhar. Então, você vai procurar lá a literatura falando sobre isso. Tá? Então, isso é extremamente importante. Ok? Então, a fórmula, né, para se calcular o N via teste T, né, ele é 2 vezes o valor crítico, né, da normal para o nível alfa, no caso 5%, o valor associado ao poder desejado, né, então tudo na tabela Z, a variância experimental, né, vezes a variância experimental, dividido pela diferença mínima ao quadrado. Então, essa formulazinha aqui, ela entrega para a gente o número de repetições que a gente precisa. Então, como que é a interpretação desse resultado? Quanto maior a variância, maior o N necessário. Né? Fácil de ver, né? Tá aqui no numerador. Quanto maior esse valor, maior o N. Quanto menor o delta, maior o N. Eu vou dividir por um número menor, então maior é o N. Então, diferença mínima significativa muito pequena, complica. Quanto maior o poder desejado, maior o N também. Então, se eu aumentar muito esse poder, né, que eu quero aqui, maior é o N. E quanto menor o alfa, né, maior é o N também. Okay? Bom, além disso, porque esse é quando você tem só 2 tratamentos. Então, você vai usar o teste T. Mas você pode ter vários tratamentos. Então, a gente precisa trabalhar com a nova, fazendo o F de Cohen. O que é o F de Cohen? F de Cohen é calculado com a variância entre dividido pela variância dentro de cada tratamento. Tá bom? Então, a gente faz isso para cada tratamento, soma os valores e a gente tem esse F. Tá? Então, o R, né, ele utiliza aqui essa função, pwr.anova.teste, para calcular, né, o N via o F de Cohen. Tá? Também podemos fazer isso via modelos mistos, né, considerando múltiplas fontes de variância. Então, aqui na ANOVA, a gente só pode considerar uma fonte. Tá, gente? Então, aqueles experimentos complexos de fatorial, parcela subdividida, não daria para fazer via esse método. Tá? Aí a gente tem que partir para modelagem mista via simulação Monte Carlo. Tá? Não vou chegar a falar disso em detalhes aqui na aula, não é o objetivo, né? Isso aqui é uma coisa mais complexa, mas dá para a gente fazer via simulação Monte Carlo e chegar, né, no valor ideal para o seu experimento. Aí é uma coisa um pouco mais complexa, mas é realista para experimentos complexos. Então não adianta você ter um experimento complexo e rodar o F de Cohen achando que vai te dar ali o número de repetições ideal. Não vai. Um exemplo aqui, né, para vocês verem. Então, vamos supor, eu tenho um alfa de 0,05, alfa normal que a gente utiliza, né? Poder do teste de 0,8, ou seja, 80%. Uma variância de 10 e uma diferença mínima de 5. Então, baseado nesse alfa, se você for lá na tabela Z, o valor vai ser 1,96. E baseado no poder, se você for lá na tabela Z, vai ser 0,84. Tá? Então, o N calculado aqui vai ser em torno de 62,79, ou seja, 63 é o número de repetições necessárias para que você consiga encontrar a diferença mínima estatística. Léo, como assim? Porque eu quero uma diferença mínima estatística de 5 e a variância do meu experimento é 10. Ou seja, eu quero uma diferença mínima que ela é menor do que a variância experimental. Então, muitas das vezes é bem complexo de conseguir. Então, às vezes, as pessoas querem... Eu já passei por isso em empresa, né? Principalmente na Bayer. Cara,
Os caras queriam achar a diferença mínima de 100 quilos em milho. E eu entendo, 100 quilos é muita coisa. Falava, Léo, 100 quilos é 2 sacas. Isso pro produtor é o ganho dele. Falei, eu sei, eu entendo a parte técnica. Mas estatisticamente a gente não vai conseguir essa diferença mínima, porque a gente tem uma variabilidade muito grande, né? A gente trabalhava com uma repetição só e vários locais. Então, meio que o local era a nossa repetição. Falava, cara, nós não vamos conseguir a variabilidade. Eu planto aqui, planto lá no outro lugar, essa variabilidade é muito grande. Não vamos conseguir 100 quilos, provar estatisticamente que é diferença estatística, a gente não vai conseguir. E aí eu comecei a rodar os Power Analysis para eles, para mostrar, gente, olha, precisaria de tantos locais, né? Já que o local, no nosso caso, o local era a nossa pseudo-repetição, né? Para chegar nesse número. E aí eles começaram a entender que a gente teria, para realmente encontrar a diferença estatística num valor pequeno, a gente teria que aumentar o número de locais. Bom, aqui a gente consegue ver bem, olha o tamanho efetivo, né? O nosso delta, né? E o número de repetições. Então, quanto menor, isso aumenta, isso diminui, né, na verdade, exponencialmente quando você pode aumentar esse valor do delta. Então, pessoal, o que a gente conclui da aula de hoje? O Power Analysis ele tem que ser utilizado antes do experimento para de definir número de repetições, porque alguém fez um experimento dele. O experimento dele não é a sua realidade. Às vezes ele nem encontrou diferença estatística. E aí você está querendo acompanhar uma pessoa que ele não encontra diferença estatística no próprio experimento. Então, para com isso. Simulação é recomendada para delineamentos complexos. Aí não tem outra forma. Aí o Power Analysis é mais complexo. Tá? Se vocês quiserem, eu posso gravar uma aula falando sobre como a gente trabalha com Monte Carlo nesse processo de simulação. Bom? E o planejamento estatístico ele é essencial no seu desenho experimental. Eu já fiz outras aulas aqui, né, falando do delineamento, falando de área experimental, né? E o número de repetições é importantíssimo. Porque, como eu disse, na hora que a gente for falar de análise de dados, você vai ver como o número de repetições tem um impacto assim gigantesco no resultado final. Tá bom? Bom, então, se você achou que esse vídeo trouxe de alguma forma melhorias, né, para o seu trabalho, para o seu experimento, deixa o like, isso me ajuda muito, né? Hoje é muito difícil o YouTube divulgar conteúdos. Se o vídeo não tem like, não divulga mesmo. Então, se você puder deixar seu like, me ajuda muito. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Também ativa o sininho para você receber notificações, né? Como eu disse, 2 vezes por semana eu coloco vídeos aqui, segunda e quarta. E te vejo numa próxima aula. Até mais.